Seja muito bem-vindo à Cozinha da Mensagem. Estamos de volta ao nosso podcast da Comunidade da Vila, onde a equipe ministerial se junta para conversar os bastidores do que se prega aos domingos na Comunidade da Vila. E a gente está em uma nova série. É só isso mesmo? É só isso mesmo? Decepcionados com o Paraíso. Hoje, no nosso primeiro podcast, nós vamos dar a base para essa nova série que a gente vai caminhar aí por 4 meses na Vila. Então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está assistindo no YouTube, já dá o joinha, assina o canal da Comunidade da Vila. Se você está no Spotify, dá as estrelinhas. Assim a mensagem é espalhada para mais pessoas e a gente cada vez mais cresce nessa comunidade, nessa cozinha coletiva. Deixa eu apresentar a minha banca. Tudo bem, Paulo Nazaré? Tudo ótimo. Muito bom estar de volta. Pergunta para hoje é: qual a sua expectativa para essa série, nova série? Do que a gente já conversou na pré-cozinha. Interessante. Eu acho que a minha expectativa tem a ver com uma série, com um tempo onde a gente possa falar das nossas frustrações e até mesmo dúvidas, sabe? Com relação às nossas expectativas, né? Direcionadas para o que a gente lê, para o que a gente tem aprendido, né? Para as promessas de Jesus, entendendo isso. Eu acho que isso vai ser muito bom. Acho que se fala pouco sobre isso de uma maneira geral. E trazer isso na Vila, estou com essa expectativa. Foi muito séria, né, a minha Não, mas fala. É isso. Hoje estamos mais... Hoje é mais sério. Só o pessoal chegando, mais... depois isso, no meio a gente zoa um pouco. Entendi. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Como é que você tá? Tranquilo. Quais são as suas expectativas para essa nova série do que a gente já conversou aí? Eu fiquei com uma expectativa um pouco de pegar o espírito assim, do Antigo Testamento chegando no Novo. Assim. Não sei se é muito o propósito da série, se a gente conversou pouco. Assim, né? E a gente não sabe direito alguns rumos que podem tomar. Né? Mas essa questão de... Eu acho que o judeu do primeiro século ele estava com uma questão assim, né? De, é só isso, cadê? A gente é escolhido, mas estamos aqui, estamos nessa situação, né? E quando Jesus chega também, alguns ficam nessa também, né? Então, acho que isso me gerou uma expectativa, assim. Acho que de conseguir não só compreender, mas passar isso para a igreja, acho que é algo legal. Não sei se é a intenção da série, às vezes minha expectativa será frustrada, como para provar a série em si mesmo. Para provar a série em si. Não, cara, mas isso que você falou é muito interessante, né? O Antigo Testamento, ele levanta uma expectativa, né? E aí a gente chega no Novo, a gente se depara com uma realidade que muitas vezes é diferente daquilo que a gente estava imaginando, né? Até hoje, na nossa vida com Deus. A gente tem determinadas expectativas que, às vezes, frustram a gente. Né? Sim. Ju! Oi. Tudo bem? Tudo bem. Quais são as suas expectativas aí para essa série? Eu acho que tô com a expectativa de entender como as promessas que a gente tem na Bíblia a respeito de paraíso podem fazer sentido para o hoje. Porque tem muitas figuras que na minha cabeça não fazem sentido, eu não tenho muito interesse em ruas de ouro, coisas desse tipo. E não só isso, na descrição, né? Nas descrições. Por qual paraíso eu posso ansiar? No que a gente está falando quando a gente fala de eternidade e tal, e que no que eu olho, nas interpretações que estão disponíveis, não faz muito sentido. É só isso mesmo? Realmente fica um negócio, não sei se é exatamente isso que eu quero. Então, acho que eu queria entender um pouquinho melhor o que esperar. Essa é a minha expectativa. Vamos caminhar junto nisso. Fontana, tudo bem? Beleza. Sua expectativa para essa série? Se eu pudesse resumir numa palavra, eu diria que a minha expectativa é uma expectativa de geografia, cara. Ou de lugar. Em que eu entenda o meu lugar nesse mundo, nesse momento aqui e agora. Eu entendo o meu lugar dentro da comunidade da Vila.
nós, como comunidade da Vila, possamos entender o nosso lugar nesse mundo e em São Paulo, que o membro da comunidade da Vila possa entender o lugar dele na família dele, dentro da comunidade, no prédio dele, no bairro dele, em São Paulo. Eu acho que a minha expectativa é muito relacionada a isso. Entender os lugares como eles são, o lugar do paraíso, o lugar do paraíso aqui e agora, e entender o meu lugar nesses lugares. Tá. Eu já direcionei a minha expectativa, já prestando atenção na sua, eu já dei uma alinhada na minha. Ah, é? Quer falar de novo? Eu ouvi o Vitor. Ou ainda não? Não, a minha expectativa é entender o meu lugar, entendeu? Foi isso que... Não, mas muito legal isso, né? Se essa série, né, trouxer isso, eu acho que a gente vai dizer, poxa, que bom, né? E eu creio que vai, Agora, o Paulo é aquele que o cara empresta o trabalho e fala assim, só não faz igual. Ele vai lá, eu quero entender o meu lugar. Jogou o trabalho do Vitor no chat GPT e pediu para ele transcrever. O Paulo é o filho da mãe, que você vai lá e empresta o trabalho para ele, dar uma olhada, ele faz melhor. Ele faz uma música. Uma poesia. Faça uma música e tira o 0. Porque não era para fazer uma música, era para entregar um trabalho. Aí vai Fontana depois e fala, mas imitou a música igualzinho do Paulo. Ô, Fontana, nessa primeira abordagem, é um panorama que a gente quer dar da série, algumas ideias, alguns livros que nos inspiraram. Por que o texto de Isaías, que a gente vai ler agora? Você acha que é um bom texto para caminharmos nesse panorama? Cara, o texto de Isaías, ele lida um pouco com as expectativas do Zé e da Ju, né? Então, o livro de Isaías, ele é o principal conector entre as duas alianças, entre Antigo Testamento e Novo Testamento, sem sombra de dúvida. Ele é o livro que traz um pouco de realidade e concretude para essas expectativas futuras. E, na verdade, é um lance de você olhar ao redor, ver uma situação bem ruim, bem drástica, e ainda ter capacidade de imaginar esse futuro, as imagens desse futuro, que às vezes são tanto abstratas. Quando a gente vai para o livro de Isaías, essas abstrações, elas ganham outras imagens que a gente fala assim, se o presente fosse igual a esse futuro que esse cara está imaginando, a gente viveria num mundo melhor, hein? Então, Isaías consegue imaginar um futuro melhor sem tirar o pé da realidade dura e sofrida, sem se ausentar da dor e do sofrimento. Tem uma expressão do século XX, literária, que é o realismo fantástico. Você lidar com todas as dores que o século XX trouxe, literariamente, e permitir-se criar sem barreiras, mas ainda assim ser realista. Isaías tem um pouco disso. E acho que ele traz um pouco dessas tensões que respondem um pouco dos anseios da Ju. Fora isso, eu acho que Isaías é o grande profeta que olha para o rumo que está indo Israel, para o rumo que está indo Judá, e responde de alguma maneira. É só isso aqui mesmo? Acho que tem mais coisa que a gente pode sonhar. Então, sonhar no meio da desilusão é coisa de profeta bíblico. Isaías tem esse... Tem um negócio que você falou que me lembra uma coisa, uma discussão que tem em vários lugares, mas C.S. Lewis é um dos caras que discute isso, né? Em que sentido? A gente tem uma tendência na nossa cultura, desde a época dele, inclusive a nossa, de ser mais técnico, tender a ser mais direto com algumas coisas, e a gente vê o mito ou a historinha como historinha, né? A gente até usa esses termos mais pejorativos, sendo que, na realidade, muitas das situações que a gente vive e como a gente lida com desafios da vida seriam
bem melhores ou mais... A gente teria mais capacidade para lidar com eles justamente a partir de uma imaginação, de um desenvolvimento que não... Palavras mais diretas, né? E aqui a gente entra também nessa questão da poesia. Muitas vezes tem coisas que, quando as palavras faltam, às vezes uma música vai falar melhor, né? E o C.S. Lewis discutindo sobre isso, né? Que você falou da... Eu acho que tem a ver com essa série, tem a ver um pouco com o que a Ju falou, assim, né? Acho que eu também me coloco nessa de, às vezes, olhar figuras bíblicas e ter uma dificuldade, uma distância maior pela visão mais materialista que a gente tem, ou cientificista, sabe? E eu acho que essa série também pode ajudar a gente nisso, né? Não sei se é o caso, que a gente vai discutir mais, mas acho que a Bíblia está cheia desses convites a uma imaginação melhor e que está conectada com a realidade no final das contas. Tem um filósofo russo recente também do século XX, o Alexander Zinoviev, que a maior parte da filosofia dele é feita com ficção. E a explicação que ele dá diante disso, por que a maior parte da filosofia dele é feita com romance, com ficção, com peça de teatro, esse tipo de coisa, é que determinadas dores tiram de nós a capacidade de articulação via dissertação. E aí, quando você pega as dores específicas do século XX, que é o caso dele, é isso que acontece. Quando a gente olha para Jeremias, quando a gente olha para Isaías, quando a gente olha para Ezequiel, o que está acontecendo com esses profetas é uma articulação imagética, porque o discurso direto no meio daquele tipo de sofrimento, daquele tipo de dor, ele não dá conta. A verdade é que nem as imagens dão conta daquele tipo de dor. Mas as imagens ainda dão um pouquinho mais do que o discurso direto, né? Vamos ler o texto? Vamos. Isaías 11, a poesia do começo do capítulo, certo? É do versículo 1 a 9. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como um boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Bom, esse é um texto daqueles textos que ninguém tem dúvida que é poético, né? É aquele quase assim, se vocês estão precisando de poesia, aqui vai, né? Uma das características na poesia hebraica é fazer resumos da história. Então, às vezes, eu nunca gostei muito de filmes musicais, porque eu sempre achei muito estranho, a pessoa está conversando aqui, daqui a pouco começa blu, 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 e depois volta como se fosse. E aí eu sempre rejeitei muito as poesias no meio do texto hebraico, porque eu falava assim, gente, mas que quebrou o ritmo. Como todo ser humano, a gente gosta de histórias. Então, se a gente está dentro da história, uma música meio que quebra o ritmo, como fala no cinema, tira a gente de dentro da imersão, né? Tira a gente. E é isso que acontecia nos musicais. Só que depois que a gente estuda a poesia, a gente vai entender que, na verdade, a parte principal é a poesia do texto. Porque a parte da poesia vem assim, agora deixa eu te falar, é quase como assim, é um ato e eu vou dar um resumo do que vai acontecer, ou na frente, ou do que a gente já falou. Por isso que logo depois do
um fato mais conhecido disso, que quebra, mas traz muito, é a canção que tem logo depois que eles passam do Mar Vermelho, pelo Mar Vermelho aberto. Você tem uma canção que vai trazer tudo, desde da falha do povo de Israel no deserto, tudo tá ali já naquela poesia, que era um jeito que povos cantavam. A gente pode até depois... Aqui não precisa falar muito por que surgiu isso, né? Porque era uma transmissão oral e as canções eram resumidas. E aí ele... Deixa eu contar, mas vamos lembrar do que veio de forma oral pra gente, que a gente sempre cantava. Posto isso, eu queria começar falando sobre a imaginação profética. Por quê? Quando a gente vai para Isaías 6, o contexto aqui é um contexto do exílio começando a acontecer. Ou seja, tá todo mundo sendo arrastado, devastado. A gente fala de forma muito técnica ou distante, mas isso aqui é uma tragédia, uma invasão com todo tipo de abusos contra os seres humanos e contra o Deus verdadeiro que se revelou e prometeu o negócio. Falou, vocês serão o Israel de todas as nações beberão de vocês, vocês terão um rei que não vai ser só o rei de vocês, será o rei de todas as nações. Eles virão para conhecer da sua sabedoria, vocês farão igual Adão e Eva, ou igual Adão, de nomear todas as coisas, comandarão, vocês reinarão comigo. Então eles estavam com essa expectativa, de repente eles estão sendo devastados, e a gente não lê direito o chamado de Isaías 6, mas logo depois da visão, que é maravilhosa, Deus fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, você está sendo chamado para falar de um juízo que não tem mais volta. Acho que isso é importante. É daí que vem aquele versículo que Jesus vai falar para explicar as parábolas. Você vai falar, eles vão ver e não vão enxergar. Vão ouvir e não vão escutar. Vamos dizer assim. É quase como assim, eu estou te chamando para uma coisa que não vai reverter. Então pensa num negócio desolador. Já é ruim um profeta ser chamado para falar de desgraça. Gente, vai vir desgraça porque vocês não... Nesse caso, Deus ainda fala, deixa eu só te avisar antes, não vai ter retorno. Você vai só falar. Não é mais, se vocês se arrependerem, eu manifestarei a minha glória e restaurarei. Eu vou manifestar a minha glória no seu juízo. É um recado, é um chamado complicado, vamos dizer assim. E aí Isaías, ele no meio dessa decepção da promessa e de tudo, ele recorre a uma visão de algo, ele fala assim, então, ou Deus falhou totalmente, ou o que ele revelou é algo muito mais profundo do que a gente pensou que era um rei nosso que a gente vai pôr, da linhagem de Davi, que vai comandar o mundo. Uma coisa meio militar mesmo. E tem você lembra do nome daquele professor de um curso de Isaías que você me passou uma vez? Eu não lembro qual era o nome daquele professor. Mas eu fiz aquele curso na época e ele fala uma coisa interessante. Ele fala que Isaías, ele não fala de linhagem de Davi. Ele fala de raiz de Jessé. E ele falou uma coisa que marcou muito. Ele fala o seguinte, não adianta você esperar alguém da descendência de Davi. O que deu, a partir de agora, quando Isaías já está vendo o povo se misturando, que não vai ter mais o povo escolhido, vamos dizer assim, aquele puro, tudo sendo devastado, qualquer visão um pouquinho realista sabe que isso aqui não tem volta. Nem se a gente voltar vai ter volta. Ele fala assim, Deus vai ter que refazer um novo Davi. Por isso que Jessé nem tem tanta importância na história, mas aqui ele fala, eu vou voltar não a Davi. Aqui são séculos depois. Eu vou refazer Davi. Eu vou refazer Essa Davi. é a ideia. Então a ideia, olha que louco. Enquanto se discutia, não, a promessa é para que a casa de Davi vai se reestabelecer, Isaías ele vai falar, não, gente. Você vai ter que ir mais profundo. O professor que eu te passei é o John Oswald. John Oswald. Ele vai dizer isso, que quando Isaías vai na raiz de Jessé, pegando o nome do pai de Davi, ele vai dizer o seguinte, porque você pega Jessé, quando você volta à linhagem nobre, Davi é o primeiro nobre. Jessé não é um rei que teve Davi. Exato. Então ele está voltando para um negócio da origem antes de Davi ser Davi. Jessé nem sequer era uma pessoa muito importante dentro da tribo de Judá.
Isso. Então, quando você olha a divisão tribal, né, você tem o primeiro rei é da tribo de Benjamim, é Saul, né? Ele é benjamita, é Saul. E você tem disputas tribais enquanto Saul tá governando. Aliás, acho que isso é uma coisa importante em termos de lugar e localização, para a gente entender o porquê da relevância de Davi e esse novo Davi. Se você pegou uma Bíblia de estudo e você pega um mapa que tem as tribos de Israel, muito provavelmente você vai ver as delimitações territoriais de cada tribo e vai imaginar que aquelas tribos funcionam mais ou menos como os estados brasileiros funcionam. Então você tem aqui São Paulo, do ladinho um pouquinho para cima é Rio de Janeiro, passou um pouquinho mais para cima é Espírito Santo, Minas Gerais, para baixo Paraná, e por aí você vai vendo essas delimitações territoriais. Essas delimitações territoriais, elas são fictícias, elas não existem de verdade. No caso das tribos de Israel. Elas são um tipo de delimitação idealizada na descrição de quando Deus dá a terra para o povo lá em Josué. E ele diz para o povo lá em Josué, agora vocês vão expulsar os cananeus que estiverem nesses lugares e a terra é de vocês. Então, durante o reinado de Saul, o pessoal ainda estava expulsando o filisteu. Lembra de Golias? Nunca se concretizou. Quando a gente lê no final de Josué, e aqui vocês vão... Ele é um mapa dos sonhos. Isso. Mas nunca no fato... O texto não esconde isso, não é a gente de história. O texto fala que nunca conseguiram. Se houve uma proximidade de ter aquilo que você vê no mapinha da tua Bíblia de estudo... É com Salomão. É com Davi e Salomão. Mas é fundamentalmente quando Davi unifica as tribos. E o que isso significa? Qual que é a ideia aqui? Que até então você não tinha tribos unificadas. Não tendo tribos unificadas, quando Jessé, súdito de Saul, da tribo de Judá, aparece na história, que Samuel vai visitar lá Jessé e tudo mais, Jessé era um proprietário de terra, fazendeiro comum de Judá. Camponês. Era um camponês que tinha algumas posses, que tinha alguns filhos importantes no exército. E é isso, é um cara. Jessé é literalmente isso. Ele é um cara de uma cidade meio... Jessé o Belemita. Belém não era central, não era uma coisa... Então, assim, literalmente o que Isaías está pegando aqui não, vamos voltar nesse sujeito que é tipo um cara aí. Uhum. Em comparação com Davi, que é o cara. Porque Davi é o cara que, de fato, unifica as tribos, de fato torna aquele mapa da tua Bíblia de estudo algo próximo do que seria a realidade. Pegando isso, eu acho até que depois a gente pode guardar um pouco sobre o que o Fontana falou sobre as tribos tinham que tomar os seus territórios dos cananeus quando estavam ali invadindo. Os diferentes povos cananeus, aqueles tinham vários nomes, filisteu. Mas ali vai. Isso é uma coisa para a gente puxar para depois. Eu quero voltar no Brueggemann. E a gente tem o privilégio, não sei se você sabe, Brueggemann, ele escreve um livro importante, eu vou falar para o Fontana falar um pouquinho mais resumido, mas sobre imaginação profética, fruto dessa decepção que Isaías está vivendo aqui e outras que a gente fala, né? E aí é um livro que ficou esgotado por muito tempo, estão relançando, e o Fontana foi chamado para fazer o prefácio. A gente não tem pouca porcaria. Fontana. Mano. Se você ficar sem graça de falar sobre esse fato, eu posso falar. Mas isso tava uma vez que ele tava com a Ivete e com a Fafá de Belém, com a Simone. Na Sony Music. Piada interna. Sandilé. Piada interna. Mas antes de você... fala um pouco do Brueggemann e do conceito um pouco, e aí eu falo como a gente vê como surgiu um pouco no Antigo Testamento. Então, Walter Brueggemann é um teólogo do Antigo Testamento. Entre teólogos do Antigo Testamento da segunda metade do século XX, ele é um dos mais importantes. E a obra-prima dele é a Imaginação Profética, que era publicado pela editora Paulinas, deixou de ser publicado, passou a ser publicado agora pela Thomas Nelson, estava esgotado há muitos anos. A Thomas Nelson traduziu a edição de 40º aniversário, e aí eles me chamaram para fazer o prefácio da edição brasileira dessa nova tradução.
O que o Brueggemann postula lá em Imaginação Profética? Perdão, Não, tem eu sei problema, que não. isso Nem ia vazar, se não você poderia. sabe o que você falando, você sabe, né? Desculpa. Então, só para você saber aí, nosso ouvinte, meu celular tocou. Acontece. Então, o que o Brueggemann postula na tal da imaginação profética? Qual a tese central do Brueggemann na imaginação profética? Brueggemann olha para a Torá, para os 5 primeiros livros da Bíblia, e o que ele identifica ali é a lei de Moisés como um contraponto ao modo de funcionamento do Egito do faraó. Então, é um jeito de ser um povo alternativo àquele do Egito de faraó. Olha, vocês estão sendo libertos do Egito, eu quero que vocês sejam um povo do avesso daquilo que tinha ali no Egito. Legal. E, ao mesmo tempo, do avesso dos povos que vocês vão chegar lá em Canaã e conhecer. De certa forma, o que Brueggemann está postulando é Moisés está formando, Deus está formando por meio de Moisés uma comunidade, e não uma sociedade, uma comunidade alternativa. Cuidado, porque, né, questões culturais que Brueggemann seria incapaz de conhecer do Brasil. Essa comunidade alternativa de Moisés é algo que, quando a gente chega no período de reis em Judá e Israel, não é concretizado por causa da rebeldia dos reis. E o que os reis vão fazer é reproduzir a cultura de império, a cultura imperial de Faraó. Os profetas, por sua vez, vão antagonizar essa cultura imperial, ou a cultura da corte, a cultura cortesã de Israel e Judá. Só que, como bons... como é que eu posso dizer? Como bons subversivos, gente que está indo contra o rei, contra o poder, não dá para fazer isso de maneira muito direta. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer poesia, você vai recorrer a imagens, porque você vai contrapor a corte para dizer, esses caras estão igualzinho o faraó. E aí eles vão imaginar, usar a imaginação para profetizar. A profecia acontece com o uso do artefato cultural, da capacidade poética, da capacidade de imaginação. Quando o profeta faz isso, ele faz ao mesmo tempo duas coisas. Ele faz uma crítica aguda àquele sistema do reino imperial e energiza os dissidentes. Opa, quem que está indo contra esse status quo da corte? De onde esse cara vai tirar energias para ainda ter esperança no meio de todo esse desespero? Cara, da revelação de Deus, do Espírito, que volta a sua memória lá para a comunidade alternativa de Moisés e imagina como seria bom esse mundo se nós fôssemos aquela comunidade ali de Moisés. Jesus, então, porque o Brueggemann vai tratar de Jesus, Jesus, então, quando chega no seu ministério, ele faz um exercício similar. Ele olha para a realidade do Império Romano nesse caso, e identifica na opressão do Império algo similar à lógica de Faraó, e, de fato, profetiza contra o Império, anunciando um reino que energiza os seus seguidores, que os dá capacidade dinâmica de promover mudança real, na medida em que eles imaginam como seria extraordinária essa cidade se ela fosse uma outra cidade. Se o rei fosse um novo rei, feito de novo. Se Davi tivesse sido reconstruído e tivesse um outro rei. Se a gente tivesse... Como seria a vida se a gente vivesse a vida que Jesus nos propõe, né? Os Exatamente. discípulos, quem está vendo Jesus. Ou que foi revelado a Moisés. Isso, que foi Aquele revelada sonho. a Moisés e que se manifesta agora a partir do exemplo de Jesus. Uma coisa que vale a pena a gente falar é o seguinte: quando se fala em imaginação, existe uma diferença entre o que os profetas fizeram no Antigo Testamento, ou Jesus, e o que a gente entende por imaginação. Hoje em dia, principalmente mais ocidentais, o Zé até falou da expectativa dele, que nós somos materialistas, depois do iluminismo, tudo, a gente foca, o ser humano vira o centro do universo. Então, assim, eu gosto de comparar com sonhos. Os sonhos até o século XVIII,
17, o sonho era uma janela para a realidade externa. Então, quando você sonhava algo estranho, você falava, pode ser só uma doideira, mas pode ser que eu estou vendo algo que está acontecendo numa realidade de uma outra perspectiva. Por isso que os sonhos de José, de Daniel e de todos são uma janela, aí como eles tinham certeza que é de Deus, é uma janela para algo que está. Por isso que os reis, quando tinham sonhos e chamavam as pessoas para adivinhar, se eu vi isso e vocês podem ver, então Nabucodonosor até vai falar, eu nem vou contar meus sonhos, vocês só falam o que vocês estão vendo, porque se é uma realidade que vai acontecer, vocês podem ter acesso a isso. E depois, principalmente do iluminismo, mas você vai ver Freud e tudo, o sonho é uma janela para a realidade dentro da gente. Então é do nosso inconsciente. Então a gente olha algo que é sobre nós. Então hoje a gente tem estudos sobre os sonhos de coisas que a nossa psique ou que o nosso subconsciente não quer trazer e que não tá, nenhum dos dois está falando que está certo ou está errado, é só como a gente vê que tudo a gente é o centro, né? Então o sonho é para revelar alguma coisa dentro de nós. Coloca isso em várias coisas, sobre inspiração, sobre ideia. Ideia, hoje, quando você fala assim, tenho ou imaginação, cara, esse cara tem imaginação, esse cara é criativo. A gente pensa, ele nasceu com um dom dentro dele que ele consegue inspirar até mesmo um músico. Nossa, você estava inspirado, hein, Paulo? A gente pensa, o Paulo tem um dom que conseguiu acessar lá dentro e trazer uma bela canção. Antes disso, a gente falaria, Paulo, você está inspirado. Você conseguiu acessar um lugar que quase ninguém vai e trazer em música algo dos deuses. Desse momento aí incrível. Então, posto isso, quando se fala imaginação profética, se fala muito sobre criação e inspiração. O que eu quero dizer com isso? Por isso que o texto de Isaías é rico no Espírito Santo. Porque ele está dizendo o seguinte, nesse tempo, o sopro, esse tempo é quase como o transcendente, o alto, o intocável vai entrar na nossa realidade. Então, quando você vê aqui, você vai ver assim, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito lhe dará sabedoria. E vai falando sobre é como se fosse um batismo que vai acontecer na criação, nesse texto aqui. É importante a gente dizer isso, porque senão alguém pensa que papinho é esse de não aconteceu o que eles estavam pensando e começou a imaginar coisas que ressignificar o texto. Não é uma releitura apenas do passado, talvez seja também, mas é uma assim, cara, vamos mais profundo e entender o que está acontecendo. Eu gosto de pensar assim, Marcos, para desmistificar a ideia. Eu gosto de explicar assim, Marcos, para desmistificar a ideia de uma imaginação a esmo. Simplesmente sair inventando. Acho que o problema da gente falar a palavra imaginação para algumas pessoas é a pessoa imaginar, simplesmente sair inventando. Não é bem isso. É o profeta ser capaz de olhar o futuro que Deus já planejou, e essa revelação vem da parte de Deus, e a partir desse futuro transmitir uma esperança a tempo presente por meio de uma imaginação que tente dar conta, ao mesmo tempo, da realidade concreta absolutamente dura na qual ele vive, e a revelação extraordinária do futuro de algo que também não se coloca em palavras. Então, quando Isaías aqui está falando da cobra e da criança, do leão comendo a palha, o que ele está olhando? Ele está olhando o futuro escatológico. O que ele está enxergando? Ele está enxergando o futuro escatológico. Então, ele não está inventando nada. Ele está vendo. E o que é mais impressionante é essa visão ser uma visão de extrema paz, que é o oposto ao reinado do faraó. Que é o oposto ao reinado do faraó. E veja que coisa curiosa. É o oposto ao reinado de Saul. É o oposto ao reinado de Saul. É o oposto ao início do reinado de Salomão. Quando você pega o comecinho de Salomão, é um relato absolutamente sanguinolento. Salomão
assassinando todos os outros disputantes pelo trono. Os irmãos. Os irmãos, meio-irmãos, irmãos. Você pega o relato do assassinato dos hititas, por exemplo, é um negócio cruel quando você imagina que a mãe de Salomão era casada com um hitita que foi assassinado porque o pai dele... É isso. Né? Então, o que acontece? O que sobra? Bom, sobra um pedaço de Davi. Mas, pô, é um pedaço, cara. Final de Davi é tétrico também. Então, a gente precisa reconstruir Davi. Eu gosto de imaginar a imaginação. Eu gosto de pensar nessa questão da imaginação com uma palavra muito brasileira. É saudade, mas é uma saudade paradoxal. Num certo sentido, é saudade... Do que a gente ainda não viveu, já Como diria. Caraca, Neymar tinha razão. Falou, poeta. Neymar estava A gente profeta tava Neymar. lá no fundo, pronto. Tá vendo? Exatamente. Você tava querendo a zoeira, Paulo, tá aí. É saudade daquilo que a gente não O viveu com Vitor Moisés. e as suas... E por outro lado, cara, é um negócio absolutamente paradoxal, porque se a gente vai para Jesus e essa imaginação profética ela continua, se a gente vai para João e essa imaginação profética ela continua, tem uma cidade sendo descrita, tem um reino sendo descrito, e que a gente nunca pisou nesse reino, que a gente nunca andou pelas ruas desse reino, as tais ruas de ouro. A gente nunca andou pelas ruas desse reino. A gente não conhece as casas como elas são. Mas alguma coisa coloca no nosso coração quando a gente encontra com o espírito da transformação, quando a gente encontra o novo nascimento, alguma coisa coloca no nosso coração que a gente tem saudade desse lugar que a gente nunca esteve. É explicar a saudade do lugar que eu nunca visitei. É uma imaginação não inventada, mas que traz um fogo de algo que está lá dentro, de todo aquele que acredita em Deus, do povo ali. E eu acho que, Ju, traz um pouquinho de luz, e talvez ao longo da história, eu acho que o símbolo do paraíso é, por ser um ressignificar de muitas coisas do Antigo Testamento, se a gente não entende o que representava no Antigo, não faz sentido, porque para fazer sentido para nós, tem que ressignificar decepções nossas de coisas aqui. Então... Tem que ser algo que seja desejável. E que não teve. Que conecte com o que eu tô vivendo aqui. Por eu isso acho que essa é a ligação que às vezes falta. Por exemplo, a figura do casar, de Jesus casar com a noiva, faz sentido pra gente hoje, porque ainda é uma figura de decepção, às vezes, no casamento, ou de não ter um noivo ou uma noiva. Esse amor ainda é falado. Então, a figura do casamento que João vai resgatar é uma figura que faz sentido. Mas no mesmo lugar que está falando sobre o casamento, vai falar que não existe mais oceano ou sol. E para nós já não faz... Como assim? Não tem um sol? Eu lembro de surfistas me perguntando. Sério que no céu não vai ter não tem mar e não tem sol? Eu falo, cara, você tem que entender o que ele está ressignificando para você entender o que é a promessa da eternidade. Então tem coisas que não faz sentido nenhum pra gente. Pra gente falar... Não, era melhor ter jogado fora, mas para eles fazia. Falar, não, calma, essa promessa ainda está de pé. E outras que, pelo momento que a gente vive, faz sentido, que é, muitas vezes, reino, para a gente, como a gente não vive uma monarquia, a gente, não faz sentido esse negócio. Não, eu vim estabelecer o reino de Deus. Ainda a gente tenta, porque se fala tanto Jesus, que a gente tenta repensar, né? Mas muitas outras figuras sobre... eu estou indo preparar... na casa do meu pai tem muitas moradas ou aposentos. Cara, o que isso tem a ver com o que eu estou esperando? Sabe? É isso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. O que isso tem a ver com... A gente fica mais discutindo o hoje, se é agora que ele está já, se vai esperar, do que o que ele está prometendo, na verdade, né? Então, assim, eu acho que uma caminhada por algumas expectativas nos ajuda. Por exemplo, quando se fala que é uma oposição... Quando o Brueggemann fala que é uma oposição ao reinado do faraó, a gente entende o que a gente... Isso é muito interessante. Nós que temos a mente hollywoodiana, toda vez que a Bíblia começa a descrever o poder de um homem de Deus,
ou José no Egito, ou Salomão, e vai descrevendo que ele tem muitas riquezas, muitos cavalos, ou que ele tem, que ali agora ele é o cara mais poderoso, a gente começa a ver, caramba, tá prosperando, então tá tudo jóia. E é oposto, geralmente, que o texto tá falando. O texto tá dando um recado assim, opa, como é assim um cara tá acumulando tanto poder, tá aumentando o exército? Ou, por exemplo, a segunda queda de Davi, a primeira queda é o adultério, mas lá a Primeira Reis vai continuar narrando a segunda queda de Davi, que é quando ele pede um censo. Ele pede assim, faça um censo. E é muito ofensivo para Deus, e depois ele fala, pequei. Ele faz a mesma frase que ele fez quando fez o adultério, pequei contra o Senhor. E a gente não entende que fazer uma contagem de homens ofende a Deus. A gente não entende isso, mas quando você entende, cara, você nunca foi esse tipo de rei que tem que saber, que questiona se tem como areias do incontáveis, como a areia do mar, ou as estrelas do céu. Você está querendo contar, você está querendo ver se você pode ter a batalha. Você não entendeu nada o que é ser um rei desse rei. Por isso que tem que refazer toda a coisa na origem. Então, assim, eu acho que um pouco sobre a imaginação profética, a gente vai entender essas coisas para trazer esse significado de novo, para a gente entender por que a figura dos profetas só aparece diante dos reis. É um elemento que não tem antes. Você tem o sacerdote e você tem o governante, vamos dizer assim, é Moisés e o irmão dele, Arão. Aí, o que é o profeta? É lógico que tem uns proto-profetas, vamos dizer assim, sempre tem. Sim. Mas assim, a figura institucional, vamos dizer assim, ou a figura... Outra coisa que eu acho que é interessante é por que a linguagem poética. Gente, se você está indo... É só lembrar, eu sempre falava isso, falava com o Paulo Wong, também que a gente conversava sobre... Se você está numa ditadura, se você está indo contra um rei, contra um governo, você fala em códigos para que o outro lado entenda. Por isso que na ditadura do Brasil se cantava em códigos, as músicas que ficaram. E o que é mais legal, quando você põe códigos, o texto fica muito mais eterno, porque ele se encaixa em qualquer contexto. E por isso que o texto bíblico ele se torna um texto de reflexão de eras. Sim. Porque você está em poesia, então dá para você encaixar, descodificar no seu contexto. Uhum. E depois que você sai do contexto de Israel, o código muda para um negócio cósmico, porque você agora não está falando mais do rei de Israel que está contra a aliança, você está falando do rei da Babilônia. Aí vem a linguagem apocalíptica, que a gente tem menos conhecimento ainda, ou menos familiaridade. Então, assim, tudo isso explica porque a gente quebrou um conceito, ou o porquê uma hora os profetas falaram, é só isso mesmo? Peraí, é só isso? Que decepção dessa terra prometida, que decepção desse povo, que decepção desse rei, a gente quis tanto um rei, que decepção, é só isso? É nessa decepção, em terras de ossos secos, Deus vem e fala, profetiza, e o Espírito, como água, vai brotar um novo paraíso. O que eu ia comentar é sobre a parte profética mesmo. Você pegou uma hora para falar também disso, né? Da questão da palavra, né? A Bíblia, como um todo, sempre exalta a questão da palavra. Deus criou o mundo a partir da sua palavra. Ele falou e as coisas surgem. E, às vezes, a gente olha, talvez, pela... a própria instituição profeta, né? Ou com estranheza, ou tipo, só isso mesmo. Até na questão o próprio olhar para falar, é só isso, é só você falar. Não, mas não, a questão do falar, da palavra, dele transmitir isso, é algo que cria uma transformação, né? O ministério da pregação, da palavra, o ministério profético de relembrar, de falar o tempo todo, e até algo que se conecta com hoje, assim, né? O quanto isso permanece na história do povo de Deus, do quanto é necessário ser relembrado, é tarefa do Espírito Santo, né, de relembrar a gente, de nos exortar através desse tipo de atitude, de fala. E aqui é o tipo de texto que você olha e que fica não só
poesia, mas por aquilo que vai sempre sendo repetido, falado, transformado, tanto em nossos corações, na nossa vida, na nossa caminhada, e é através dessas imagens que Deus vai usando o nosso coração, assim, né? Você queria falar, Fonta? Um exemplo contumaz disso que você falou dentro dessa nossa configuração de desafio à realidade ou do faraó ou do rei é o jubileu. Você pega uma coisa super concreta, que é vamos retornar os escravos de volta para sua liberdade. Quem era escravo não vai ser mais, porque chegou o ano do jubileu. E vamos retornar as terras para quem arrendou. Putz, tive um revés financeiro, tive que arrendar as minhas terras para alguém, vou perder a terra. E no ano 50... Ou vendeu os filhos, né? Ou vendeu... Assim, quando a gente fala libertar os escravos, é gente que vendeu filhos. E aí você tem uma lei que é absolutamente... como é que eu posso dizer? Revolucionária. Ela não é revolucionária porque ela é a própria lei, mas... mas ela é absolutamente alternativa a tudo que você puder imaginar dentro de um sistema de poder. Você está libertando os escravos, você está devolvendo as terras, e tudo isso está acontecendo. Restaurando famílias. E poderia ser só isso, só a realidade concreta de que isso vai acontecer naquele dia, naquele ano. E vive a expectativa disso. Construa sua vida que um dia... Isso, se tudo você pegar que Levítico 25... Mesmo que você está dando bem... Porque o ano do jubileu, ele é bom e é ruim. Porque se você está se dando bem, saiba que depois vai igualar tudo. Isso. Se você está se dando mal, saiba que tem esperança, vai igualar tudo. E aí o que acontece? Poderia ficar nisso. A lei em si já é suficientemente uma mensagem poderosa para ficar nisso. Mas o texto diz, anunciem libertação. Então quando chegar no Yom Kippur do dia 50, vocês vão pegar o chifre do cordeiro. O ano. O dia do Senhor, no ano 50. Vocês vão pegar o chifre do cordeiro, vão tocar o berrante, sair anunciando no meio da cidade, proclamando libertação, porque precisa proclamar, porque precisa dizer, porque declarar é importante. Inclusive declarar antes mesmo de acontecer. Você olha para o Salmo 126, tem um exemplaço disso. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Agora, eu lembro do professor, o professor sociólogo Gideon Alencar, ele falando que os historiadores nunca encontraram se realmente, de fato, alguma vez Israel cumpriu isso. Você não tem o relato. Não, a gente não tem nenhuma evidência que isso aconteceu alguma vez. Que, para mim, ajuda ainda muito mais os profetas na sua imaginação, dizendo, cara, talvez a lei nunca foi para... Vamos dizer assim, sou eu que vos falo, não a Bíblia. Mas a Bíblia, quando foi posto isso, Deus já sabia que vocês não vão fazer, cara. Mas é mais para vocês, mas saiba que um dia eu vou fazer. A gente vai fazer. Alguém vai pagar esse preço para que essa libertação aconteça. Então pode ser, até mesmo se nunca aconteceu isso, porque é um debate se o povo teria coragem de realmente nunca fazer, mas porque é difícil, uma nação que vive isso e não tem relatos, porque era para viver, era para falar, a gente conseguiu, mas para quem escrevia, geralmente era a parte mais financiada pelo... Isso é uma outra coisa, a Bíblia é escrita, quando ela passa de forma oral para escrita, para ter a escrita, o André Heinck vai falar muito nos seus livros sobre a Bíblia e nós, não sei, alguma coisa assim. É daquela coleção, sempre tem nós ali. Ele vai falar o seguinte, sempre é na classe sacerdotal que é patrocinada pelo rei, que pode parar de trabalhar e começar a estudar e ter condição de registrar. Ou seja, já está comprado. Um livro religioso já nasce, é lógico que é a visão de historiadores, mas tem muitos. Então, assim, e é lógico, se você tem essa libertação, a classe que tem o recurso não está gostando, né? Então, você tem toda essa crítica sobre os textos e tudo mais, e é por isso que você tem
os textos muito mais antigos dos egípcios e os babilônios. Alguém ia falar algumas coisas. Essa coisa da lei, eu acho que um dos papéis dela, ou, né, uma das coisas que ela faz é mostrar para a gente como era para ser e o quanto a gente não dá conta, né? Nesse sentido né, disso que você falou, eu creio que tem muito a ver isso. Então, ela dá para a gente uma noção de seria muito bom se fosse desse jeito, né? Se tivesse libertação, mas vocês não estão conseguindo, vocês não conseguem, vocês não fazem. E, a partir disso, esse anseio pelo que a gente ainda não viveu. Eu acho que isso vai formando na gente esse anseio por algo que a gente não deu conta, mas que é promessa e que virá, né? Agora, eu queria, nesse panorama, ainda falar mais um assunto, antes da gente encerrar, que é a briga de identidade, que eu acho que é importante, que essa série vai ter que abordar e que a gente vive hoje. Então, Jason Staples, ele vai falar na sua obra, que eu não lembro o nome, mas era alguma coisa sobre Israel. Não tem a tradução, né, mas o Fontana passou. Essa, a do Imaginação Profética, a gente já estava com essa série antes de eu saber que o Fontana teve pôde fazer o prefácio do livro, tudo, e veio ajudar muito mais. Mas o que vai trazer, e é uma coisa mais recente, mas depois do exílio, existe vários grupos que estão reivindicando eu sou o verdadeiro Israel. E a tese não, o doutor Staples, ele vai trazer vários textos paralelos do Novo Testamento, na mesma época ou antes, no período interbíblico, ou que a gente chama de Segundo Templo, e vai trazer uma análise profunda que a nomenclatura Israel e judeu, ela tem diferença, não pode ser trocada como sinônimos. E que, por exemplo, ele vai usar assim, Flávio Joséfo, toda vez que usa judeu, ele está falando do povo na época que ele está presente, do primeiro século, que ele está escrevendo. Toda vez que ele usa Israel, ele está falando ou do povo do começo, antigo Israel, do antigo Israel, ou de um futuro que ainda nem está. Isso que é o que faz coçar a cabeça. É isso que você fala, caramba, que negócio é esse? Então, não é o Israel presente. Então, usa Judá, ou judeu, desculpa, que veio de Judá, para trazer ali o que está acontecendo hoje, como a totalidade do povo presente, mas Israel ele usa o pro histórico. Aí você vai Filo de Alexandria. Filo de Alexandria, ele, até por ser de Alexandria, é uma escola muito mais alegórica, ele vai usar Israel como um ideal de moral e espiritual. Ou seja, o Israel é só quando a gente chegar num espiritual tão elevado diante de Deus que aí você é o Israel. Ou seja, virou um negócio... Saudade do que a gente ainda não viveu. Eu desculpa, não sei nem para quem eu tô pedindo desculpa, mas desculpa, Filo ganhou nessa briga. Assim como o Israel, o cristianismo... Aí você vai lá, os povos do deserto, que a gente encontra nos textos de Qumran, eles vão falar, nós somos o Israel. Então eles começam a chamar os fariseus de Efraim e Manassés, que eram as tribos do norte, que foram invadidas primeiro por desobedecerem e foram levadas. Então, ou seja, o outro é parte do Israel que não obedeceu, e nós somos o Israel. Então você tem, olha só que interessante, você tem cada um grupo no período ali da volta do exílio falando, eu sou Israel, mas a gente é um Israel escatológico, vamos dizer assim, do final dos tempos. A gente é os remanescentes. A gente pode dizer que a gente é. E os outros não. E o que são judeus? Judeus é a tribo que foi para o exílio, mas um pedacinho da corte não se misturou. Quando eles voltam, eles falam, só sobrou a nossa tribo, Judá, que vai vir em Jesus Cristo, que é a tribo... Por quê? Da descendência de quem? Davi. Judá, dos reis. E ali eles falam, então todo o povo é o verdadeiro Israel, é os
judeus. Então virou os judeus ali como uma tribo. Por que eu falei quando... Uma das coisas interessantes é que quando a gente está lendo Gênesis, a história está indo bacana. De novo, poesias ou interpolações, que a gente fala que coisa estranha. Quando a gente está lendo a história de José, eu fico empolgado que a gente vai indo assim, daí do nada entra uma história de quem? Interrompendo uma história maravilhosa de superação, a jornada do herói de José. A história de Judá. A história de Judá vem do meio do nada e nós ocidentais por muito tempo achou que foi colocada num lugar errado, assim, sabe assim, meio abrupta, texto, põe aí no papel e a gente fechou. E é interessante como, no caso ali, os alemães, eles olham assim, nossa, aqui foi mal colocado, né? E aí os caras mais modernos vão percebendo, não, isso aqui foi excepcionalmente colocado para mostrar que a tribo que vai se falar que é o verdadeiro Israel, os judeus, eles começam casando com quem? Com os cananeus. Com Tamar. Ou seja, lembra? Vocês agora vencem os cananeus porque eles são os povos mais... São os odiados ao longo da história. Então, ou seja, os que se consideravam puros, na história já colocado ali, falou, cara, vocês que são os puros já começaram errado. Entre aspas, né? Entre aspas. E a condenação... Mas essa é a ironia da Bíblia. E a Bíblia não esconde. A Bíblia... Só que a gente nem percebe isso. A gente fala, um texto mal colocado para resolver um negócio. Do final ele recebe a bênção e vai vir Jesus. A gente fala de Judá. Cara, sempre teve a mistura dos cananeus no começo. E a ironia é que quando o judaísmo do Segundo Templo, em especial esses que fazem a distinção com Efraim e Manassés, a base para distinguir Efraim e Manassés é o fato de terem sido os primeiros a serem invadidos, mas é o fato também de Efraim e Manassés serem os filhos de Azerate. Ah, os filhos da egípcia lá. Entendeu? De José. Então, assim, a briga de identidade no Novo Testamento, que a gente vai ver fariseu achando que ele que é, saduceu achando que ele que é, os essênios achando que eles são, aí vai uma briga que a gente nem conhece, que nem está lá, mas são brigas entre eles. É uma briga que a gente vê hoje em dia. É presbiteriano achando que é o eleito, é batista achando que ele é os que... Aí agora pegou tons políticos. Não agora, mas está mais claro agora. Então não importa as denominações, agora importa em quem você vota. Esses são os verdadeiros de Israel. Aliás, é quem tem a bandeirinha de Israel que é o verdadeiro Israel. Que essa ironia de Judá é mais interessante agora com o novo Israel que tem aí há 50 anos. Então, assim, é uma coisa que a gente vai cada vez mais... que eu acho que é relevante a gente conversar nessa série. Porque se nós somos os eleitos, ou se essa denominação é a escolhida, ou se é esse jeito de votar é o escolhido, ou seja lá o que for, ou é essa... Eu não vou provocar mais, vocês entenderam. A pergunta é, quando a gente pega uma pessoa que se encaixa em todos os parâmetros que a gente está pondo agora, vota, é dessa denominação, faz isso, tem a sua família... É só isso mesmo que é o ser humano resgatado? Essa é a palavra que sobra. É essa identidade? É isso? É isso que a gente está buscando na vida? Então, essa decepção, ela, de novo, a gente volta... Eu acho que o que o Staples fala e o Brueggemann, eles se encontram num... Eu gosto muito também de Salomão. Porque se você tem a decepção dos lugares, tem Salomão com a narrativa de Segunda Reis, encontrando a sabedoria, e aí você tem um momentinho quase do céu. Porque ele fala que ele é sábio, ele dá o nome aos animais, às plantas, desde a planta Ou seja, está descrevendo um novo Adão. Parece que chegou aquela coisa em abundância, prosperidade, as pessoas reconhecendo. E aí você tem quase assim, um Eclesiastes. É só isso. Eclesiastes é a nossa série. É só isso? Eu tive tudo. É só isso? E o cara cai não pela escassez, mas por não se satisfazer com o que Deus deu, com tudo. Com ter... quando fala que ele teve,
quase 1000 mulheres e concubinas. Ele está dizendo, o cara elevou o que Meleque quis 2 mulheres. Ele falou, eu vou tentar 1000, porque eu não se satisfaço com isso. Lameque, você tá querendo dizer? Lameque, desculpa. Lameque, ele quer muitos. E aí, cara, você entende um pouco também por que eles falam que Cantares é dele. É o cara que tem 1000 sonha com uma que nunca teve. A mulher proibida. É a insatisfação do é só isso mesmo? É de alguém que foi até lá e falou, vou escrever um texto falando que o que a gente vai encontrar aqui... E a gente tenta encaixar isso naquela teologia sistemática que nem encaixa, né? Não, mas isso aqui é a mesma coisa, na minha opinião, que agora eu vou usar um pouquinho, é Paulo em Romanos. Os caras ficam falando, agora Paulo está escrevendo alguém sem Jesus... eles ficam falando assim, esse Paulo agora aqui em Romanos é um Paulo falando da velha... Cara, é o tempo todo essa crise de identidade e de decepção, de lamentos. Cara, então Paulo ele vai fazer isso porque ele leu a vida toda dele textos como esse. De gente que consegue e nunca consegue. Você está falando especificamente do episódio de Romanos 7. Romanos 7. Que muitos falam, não, esse... E eu não estou só dizendo que isso faz parte da linguagem ambígua da Bíblia. O cara abre o Mar Vermelho, depois pede a sua vida. Me tira a vida porque eu não aguento mais esse povo. Aí você, sabe assim, você vê esse cara, o cara vai e não vai, não consegue. Vai, conquista e não é suficiente. E aí você tem a crise de Elias no Monte Carmel, no Monte Jardim. O cara vai, depois mata, depois corre, foge. E essa é a crise. Então é isso que a gente vai. Eu espero que tenha alinhado um pouco a expectativa. Marcos, você sabe direitinho o que a gente vai falar nessa série? Não sei, eu sei que a gente vai passar por isso. Decepções, esperança, identidade. Saudade do que a gente não viveu. Saudade do que a gente... Vai ser difícil falar disso, mas a gente vai falar. Não, cara, isso é muito... Vamos encontrar um outro termo melhor pro pessoal não lembrar. Vai acabar virando um subtítulo da série. Saudade do que ainda não vivemos. Mas é isso. E quando a gente fala, só para os mais cri-cris, quando a gente fala decepção com paraíso, não é o paraíso que a gente acredita que a gente... eu acho que a gente tem que desconstruir o paraíso que nos falaram para a gente construir o paraíso que a Bíblia vai falar, que Jesus vai falar. Tá? E aí a gente entende muito mais o que Jesus está falando sobre o reino que já inaugurou. Que é isso que vem. E sobre essas batalhas de identidade, Jesus vem fazer o Sermão do Monte. Bem-aventurados vocês. E aí, as pessoas que ele escolhe não se encaixam em nenhuma das brigas ali que está. Ali agora a identidade o Pai dá para pessoas. E aí você vai ver nas parábolas, quem tem a identidade é o samaritano que ajuda. E não quem passa direto. Você vai vendo que as coisas vão... Quem está com a identidade é o filho que pegou a herança, saiu, fez tudo, mas voltou arrependido do que o que nunca saiu. E aí a identidade vai sendo formada no inesperado. Não é com Davi, é com o pai desconhecido de Davi, né? Voltando para Jessé. Não é isso, não é com Davi. Aliás, Davi é o inesperado. Uhum. Mas depois que ele vira o grande efeito, vamos pegar outro então. Vocês não entenderam nada. Moisés é o inesperado, porque o mais velho é Arão. E quando vocês não entendem, tá bom, vamos mostrar. Você não vai nem entrar na terra. Então vamos falar de Josué. Até o Josué vocês quererem... que vocês nunca entenderam, né? Então é isso. Mais alguma coisa final pra gente dar o tchau? Eu acho que tá de bom tamanho. Tá difícil. Bom? Já tá na hora de apagar, desligar as luzes? Gente, semana que vem a gente tá aqui e espero que tenha ajudado, principalmente você que tá bem interessado em caminhar com a gente. E assim a gente vai fazer essa jornada no Antigo Testamento, mas aplicando em Jesus como o verdadeiro reino, o verdadeiro paraíso, o verdadeiro destino de todos nós, esse relacionamento com Jesus. Que Deus abençoe. A gente se vê no próximo podcast. Tchau.